Boa tarde. Boa tarde. Hoje, dia 6 de junho de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o João Gabriel Machado, a Mariana, a Maria Eduarda, a Sofia, o João Gabriel Venâncio, o João Pedro, o Richard e o Guilherme. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as suas atividades em dia. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, volume 1, referente ao segundo bimestre. Nós vamos dar início hoje à situação aprendizagem 7, parte 1. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Página 39, lá fala sobre a situação aprendizagem 7. Lá fala assim: para finalizar, na situação aprendizagem 7, vamos explorar os diferentes tipos de gráficos e como é possível escolher o gráfico adequado para divulgar os dados de uma pesquisa. Qual é a habilidade que nós vamos estudar? Habilidade EF08MA23. Identificar o tipo adequado de gráfico para representar um conjunto de dados de uma pesquisa ou expressar determinada informação. Objetos de conhecimento, gráficos de barras, colunas, linhas ou setores e seus elementos constitutivos e adequação para determinado conjunto de dados. Página 58. Atividade 1. Estudo de gráficos. 1.1. No dia a dia, muitas informações são vinculadas por meio dos gráficos, por ser uma forma visual, sendo possível observar muitos dados em uma única representação. Para isso, temos uma variedade de gráficos que possibilitam a interpretação rápida e clara das informações a partir dos dados coletados. Para conhecer os tipos de gráficos, acesse o link ao lado, organize um resumo comparando os tipos de gráficos em quais situações devem ser usados. Então vamos ver lá a pesquisa. Quando você quando você vinha com o QR Code e lia aqui, ele abre, né? E aí, uma sugestão: se algum dia acontecer disso, de vocês ver um QR Code que não deu certo, faltou orientar isso, né, na aula passada, daí a Maria saberia. Você pode ir lá na aula do ano passado no YouTube, que na descrição do vídeo tem o link, daí você clica e ele abre também, tá bom? Se o QR Code não funcionar. Olha lá. E se o link não funcionar? Ah, não. Daí não tem como. Principais tipos de gráficos para educação básica. Então, você viu aqui que eles estão falando os principais tipos, quer dizer que não estão falando de todos que existem, né? Olha lá, um profissional da estatística se utiliza de gráficos. Então aqui nós vamos ver os gráficos. Quais são os principais tipos de gráficos? Gráficos de colunas. Vocês viram as colunas sendo montadas aqui? Tem que olhar aqui, João. Não é para ficar desenhando aí agora. Presta atenção. Os dois, João. Os dois não? É, os dois aqui. Os dois, João Gabriel. Então aqui, ó. O gráficos de colunas. Ele tem o eixo vertical, que a gente chama de escala. O eixo horizontal, que a gente chama de variações. Ele tem colunas. Ele tem a origem, que é onde encontra os dois eixos, né? As alturas é de acordo com a intensidade de cada variação. Por exemplo, dessas colunas, qual que representa o que tem mais? Do meio lá. Não, do meio. Quarta? Quarta, é. A quarta é o que tem mais. E aqui tem menos? A quinta. A quinta, mas não tem informação nenhuma aqui.
mas a gente consegue ver pelo tamanho dos gráficos. O menor é metade ou menos da metade do maior? Metade, senhor. Acho que é menos da metade. Eu acho que a metade daria aqui, mais ou menos. Acho que é mesmo a menos. Né? Então, apesar de estar próximo, a gente consegue ver esse tipo de informações sem precisar calcular muita coisa, né? Aí ele tem uma distância igual, a largura é a mesma, tá? Agora, olha o gráfico de colunas também, que mostra a densidade demográfica. Aqui, ó. Em 1950, era 1940, desculpe. Era 5 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Aí em 1950 passou uns 7 mais ou menos. 1960, entenderam? Aqui dá para você ver que foi crescendo ou foi diminuindo? Foi crescendo. Crescendo, né? E aqui tem outros exemplos também. Esse Já aqui... Não faz sentido isso, senhor? Oi? Não faz sentido. A trabalho antigamente tinha 500 filhos. Não, mas a população não era tão grande assim ainda. É que antigamente que a gente fala é aqui, ó, 1980, 80 e 91, né? Mas hoje em dia, é que a gente brinca, né? Não tinha muita televisão, cada um tinha 8 filhos, né? É? Só que não era tipo, se não via também. Hoje tinha uns que até 20 filhos. Como assim, senhor? Não tinha televisão? Você tem que ver o seguinte, a gente tem que fazer uma pesquisa. Mas pra gente pensar bem, os filhos deles agora estão criando. Então, mas agora você pensa assim, João, quer ver? O que acontece? Se a gente for perguntar para os mais antigos, eles começavam a ter filho com 30 anos. Hoje não, 15 anos já tem gente sendo pai, sendo mãe, entendeu? Então por isso que a população cresceu muito rápido, eu acho. É uma das coisas. Então, antigamente tinha gente que esperava conseguir casar, construir uma casa, ter moradia para depois fazer o filho. Hoje não, tem gente que está estudando e já está grávida, né? Então, é falta de uma, sei lá, o que eu posso dizer sobre isso, mas faz o que faz sentido, né? Entendeu? Porque eu já vi vários alunos meus, alunas grávidas de alunos meus que viraram pais. Então, casais assim de 14, 16, 17 anos. Ah, essa base hoje em dia, coitado. Né? E antigamente não, então demorava mais para ter filhos. Viu amanhã no TikTok lá com 80 anos. Ó, isso aqui, ó. E esse gráfico aqui, quem sabe me dizer como que é o nome dele? É gráficozinho. É gráfico o quê? Esse da vaquinha? Gráfico. É gráfico de colunas. Só que ele é considerado também pictográficos. O quê? Pictográficos. O que é pictográficos? Onde o gráfico ele é enfeitado, digamos assim, com desenhos relacionados ao que ele está tratando. Olha lá para você ver o que é a informação. Ranking de produtividade de leite, litros por vaca por ano. Entendeu? Agora, tem os gráficos de barras, é muito parecido com o de colunas, só que as barras são na horizontal em vez de na vertical, tá? Exemplos. Ó, pictográficos aqui também, tá vendo? Eles colocaram baldinhos de leite para representar os baldes. Eu enxergo tudo embaçado esse lugar. Milhões de litros. Certo? Agora, ó, os setores, olha que legal, o círculo, aí os ângulos proporcionais às porcentagens representadas. 25% do Muito bom, João. Aqui dá 25%. E na hora de eu criar um gráfico de 25%, você tem que descobrir quanto é 25% de 360. Por que 360? Por causa que a conta completa. Isso, então você vai fazer, ó, 25 dividido por 100, dá 0,25, certo? Vezes 360. Quantos graus tem que ter então de 25%? 90 graus. E se eu fosse representar alguma coisa, fala uma porcentagem para mim, menos de 100%. Sei lá, 30%. Um terço vai dar 3. Ah, é mesmo. 30%. Porcentagem. Quantos graus vai ter o 30%? Tem gente que vai falar, 30 graus. Não. Não. Você vai fazer o seguinte. Não, Você pode fazer assim. 30, 60, 70, 90. Se o de 90 graus. Não, é. Não, pera. Vou dar uma dica para você, João. Uma volta inteira tem 360 graus. Ela tem 100%. Então, cada porcento dividido por 100, cada porcento é 3,6 graus. Eu quero saber de 30 graus. Aí a gente multiplica por 30. Multiplica por 30. 6, 9, Tem quantos?
108. 108 graus. Na hora de eu desenhar o gráfico, eu faço 108 graus. Eu estou representando certinho 30% do setor, da circunferência. Esse não é fácil de gente ver. Não, é um gráfico difícil de desenhar, porque você tem que converter, usar o transferidor. Só no computador. No computador é fácil, é belezinha. Dá até pra fazer a torta, né? Que eles falam que é a pizza 3D, daí ela separa os pedaços, da hora. Então, lá, ele tem o formato circular, os ângulos proporcionais às porcentagens representadas. Ele sempre vem com uma legenda para eu saber o que quer dizer cada cor ali, certo? Qual outro gráfico que a gente é conhecido? Ó, o gráfico de setores. Olha aqui já tem muita informação, ficou um pouco poluído essa informação aqui, mas nada impede de a gente perceber também. Ó, pictográficos. Os caras foram falar a participação de peixes em produção na piscicultura. Olha lá, tilápia. Qual o peixe que é mais vendido? Tilápia. Mais produzido, né? Eu acho que é tilápia. É, a tilápia aqui, ó. Porque... É, a tilápia laranja. E o marrom aqui, que é? Tambaqui. Tambaqui. E o verdinho? Tambacu e tambatinga. Essa eu nunca vi. O azul, o laranjinha claro, carpa. Outros, que é o peixe que eu mais gosto de pescar, deve estar aqui. Traíra. Lambari. Ô, senhor, dá um tampão do pai agora, mas coisa porque eu vou carpona desse tamanho. Assim, Nossa. tá linda a carpona. Tem que zelar pra ninguém bater tarrafa lá as coisas. Nós joguemos no tancão. Não, Hã? não quer jogar, não quer jogar. Nós jogamos no tancão de baixo. Então, Tava por... na gaiola, louca, a carpona. Nossa, que Era, lindo. jogamos no tancão, né? Eu sou fã de peixe. Eu adoro pescar, cara. Só que acho que o pai Tava gostou. lá e no Papiaí. Gosto. Ó, gráfico linhas. O pai tava dando. Presta atenção, gráfico linhas. Eixo vertical, eixo horizontal. Geralmente representa o tempo. O eixo, os gráficos de linhas servem para representar as coisas de tempo. Tipo assim, pesquisa eleitoral, por exemplo, eles falam assim, o João Pedro estava concorrendo a prefeito de Guapiara, no começo ele estava com 40% na pesquisa. Depois na outra semana ele caiu, daí na outra semana ele se recuperou. Então quando vai representar uma coisa que leva tempo, a gente usa o gráfico de linhas, tá bom? Que é legal para você analisar se está melhorando ou não. Ó, gráfico linhas aqui também. Certo? Pronto. Aí a gente viu o link. Agora vamos voltar para o PowerPoint e vamos fazer um resumo aqui, ó. Olha lá, gráfico colunas. Presta atenção. João, gráfico colunas, aquela mesma que estava lá. São as colunas, tem a mesma largura, mesmo espaçamento entre elas. Particularmente gosto muito do gráfico colunas. Vamos ver se vocês vão descobrir qual que é o meu gráfico preferido. Tá? Tem o de colunas. Aí tem o gráfico. Esse aqui é o gráfico de colunas também. Só que geralmente o gráfico não é animado que nem esse. Esse aí tá mais para mostrar que é a mesma largura, que ele tem o mesmo espaçamento nos habitantes. Aí tem também o gráfico barras. Olha lá o gráfico de barras. Tá bugado, hein? Tá tudo Largado. Não, é que eu peguei essa imagem lá daquele site que a gente acabou de Não ver. é, tá lento pra caramba. Quando Ó, você vai jogar, lá, Tá. Beleza. tá com... Olha lá. Ele não era de vir assim Não trabalhando. era limpinho. É. Era lisinho. Ó, gráfico de barras. Certo? Duvido. Tá sujo. Era lisinho. Ó, a vantagem do gráfico de barras pode pôr bastante informação que ainda dá para visualizar bem. Tanto a de barras quanto a de colunas. Meu computador, vou ter que reiniciar ele depois, eu acho. Tá meio lentão a coisa aqui. Gráfico de setores, que é chamado também de gráfico pizza. Ó, quando coloca muita informação, ele fica um pouco poluído de enxergar. A gente consegue ver ali que a maior parte ali, o que ganha, é concluintes por área de conhecimento, né? É o ciências sociais, negócios e direito. Segundo vem a educação, depois vem saúde e bem-estar. E assim vai. Ó, Gráfico de linhas.
Gráfico de linhas é muito bom para quando você vai representar uma coisa que aconteceu no passar do tempo. Eu, quando eu tinha idade de vocês, eu ficava pensando assim: gráfico de linhas mostra linha do tempo. Quem nunca ouviu falar de linha do tempo? Então, gráfico de tempo, o que envolve melhor é linhas. Tirando o gráfico linhas, que é para representar somente essas partes de passar o tempo, conforme passa o tempo, qual das três você acha que eu gosto mais? Colunas, barras ou setores? Setores. Vai lembrar pizza, cara. É uma delícia, bicho. Mais fácil você olhar e falar: nossa, aquele pedação de pizza ali é melhor, cara, maiorzão. Falar com gordo, bicho, pensa em comida. Falar nisso, cadê minha opinião? Passa o ano, professor. Tá ali, Tá lá ainda, vamos falar. Depois, calma aí, da hora que eu apertar a pausa. Esqueci que tá gravando. Olha lá, eu vou ler o texto aqui para vocês. Cada gráfico, presta bem atenção. Depois você pode fazer um resumo seu aí. Então presta bem atenção. Cada gráfico pode ser utilizado para melhor representar. Nossa, matei o português aqui. Cada gráfico pode ser utilizado de melhor maneira para representar a exibição dos dados de acordo com cada situação. Olha o gráfico de barras e colunas. Para que eles são mais utilizados? Então, o gráfico de barras e colunas são mais utilizados geralmente para indicar dados quantitativos. O gráfico de colunas, os dados na escala são representados na forma vertical, com as divisões qualitativas, ou seja, as variações, apresentada na horizontal. Já no gráfico de barras, inverte. Quem está na coluna é a mesma coisa que você pegar o gráfico e virar ele, tá bom? A parte de barras inverte. A situação da coluna são os dados em escala. São apresentados na forma horizontal, com as divisões qualitativas, ou seja, as variações apresentadas na vertical. Já no gráfico de setores, também conhecido como gráfico pizza, é um gráfico que tem um formato agradável e fácil de ser analisado. Seus setores são proporcionais, geralmente vêm acompanhados pelas suas porcentagens, para que melhores serem analisados. Não é recomendado para análise de dados de história ao longo do tempo, porque daí já pensou tentar fazer um gráfico lá de pizza contando como que é a intenção de voto no João durante as 10 semanas. Na primeira semana ele tem uma fatia de um tamanho, depois outra fatia de outro menor, então fica muito estranho. Mais bonito é o gráfico. Vocês podem olhar o jornal quando vai falar lá dos candidatos a presidente, a prefeito. Então, e a porcentagem, geralmente eles mostram o gráfico de linha. Entendi. Quando eles só mostram a porcentagem, mas quando eles vão mostrar o gráfico, é o gráfico de linha, quando eles vão comparar como que estava em relação à semana passada, a retrasada, isso, as semanas anteriores. Também, né, para ver como que estavam as temperaturas no decorrer do ano. Então, ele não é recomendado, o gráfico do setor não é recomendado para ao longo dos tempos. Quando cai na prova, qual gráfico é recomendado para analisar alguma coisa que aconteceu ao longo do tempo? Seria resposta. O gráfico o quê? Não. Eu acho que seria Esse assim. não. Vai depender da presidade, porque tudo vai mostrar. Não, o gráfico de linha, o setor, você não consegue representar tempo nele. Será? Não. Então, o ideal é o gráfico de linhas. Assim como também o gráfico de barras dá. Você não viu do barras lá? No decorrer dos anos a população foi aumentando. Vocês conseguiram ver. Se eu colocasse em linha também daria para ver. Tá? Então linhas e linhas também dá. O linha é melhor. É mais recomendável. Para esse tipo de dados, utilizamos os gráficos de linhas. Esses sim são utilizados para análise ao longo do tempo, para demonstrar evoluções quando sobe ou recriações quando desce, que ocorrem
para que possam ser observados e analisados. Vou apertar pausa aqui e vocês fazem o registro de vocês, quem não fez a lição de casa. É minha cadeira. Continuando. Vamos lá. Página 58, ainda 1.2. Os dados a seguir. Não, desculpa. Dados os gráficos a seguir, identifique cada um deles relacionando adequadamente as colunas. Qual deles é o gráfico linha? Qual deles é o histograma? Qual deles é o gráfico de setores? E qual deles é o gráfico de colunas? É fácil? Então vamos lá, calma aí. Hoje é dia 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. João Pedro, escolhe o gráfico 1, 2, ou 3 ou 4. Eu vou escolher o 3. O 3. Esse gráfico 3 é qual deles? É o de linha, histograma, de setores ou de colunas? Setores. Setores, então aqui é 3. Escolhe um colega, rapidão. Jovenâncio. Escolhe um gráfico. Gráfico 4. Esse aqui é um gráfico do quê? Linha. De linhas, na sua opinião. Escolhe um colega. É o Guilherme. Guilherme. Escolhe o gráfico 1 ou 2? 1 é o quê? Coluna? É aí que confunde. Mas vamos lá. O gráfico 1 é de É o Guilherme. colunas. Cadê? Gráfico 1. Richard, eu escolhi você. O gráfico 2 é o histograma ou você acha que o gráfico 2 é outro? Eu acho que o gráfico 2 é outro. Só. Qual que você acha que ele é? De colunas? Eu acho que ele é de colunas. Eita, um dos dois acertou. Vamos ver qual dos dois acertou. O gráfico 1, olha lá. Olha lá, gráfico 1 é histograma. Acertei. Por que ele não é de colunas? Apesar de parecer ser de colunas. Ele não é de colunas porque... as colunas meio que estão juntas. Isso. Porque as colunas, ele fala que tem um espaço entre elas todas iguais. E aqui é um histograma. Olha aqui que é o histograma. Quer ver? Aqui a altura dele era 1. Depois ele passou por 2. Depois ele passou... Desculpe. Era o 1. Depois ele passou por 4. Então a informação dele está bem na linha aqui. Entendeu? Então ele foi contando uma história. Do 1 ele foi para lá e subiu até o 2. Então é um histograma. E esse aqui é de colunas. Então, vamos ver se todo mundo acertou. O número 2 é o de colunas. O número 3 é o de setores. E o gráfico 4 é o de linhas. Certo? Alguma dúvida aqui? Podemos dar andamento? Calma aí, senhor. Só vou colocar. Preencha aí, então. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. 4, 1, 3, 2. Aí. Isso. Próximo. Ainda na página 58. 1.3. Estudantes entre 12 e 20 anos participaram de uma pesquisa sobre amizades nos ambientes virtuais. A pesquisa teve como questões norteadoras. Olha as perguntas. Você prefere ter amigos virtuais? Sim? Sim ou não? Não. Você não vê diferença entre ter um outro tipo de amigo? Não. Sim ou não? Você considera importante ter amigos presenciais? Sim. Sim ou não? Sim. Após a pesquisa, foram obtidos os seguintes dados. 36% dos alunos preferem ter amigos virtuais. 72% não vê diferença entre um e o outro. Não vê a diferença entre ter amigo virtual ou presencial. 43% dos alunos consideram ser importante ter amigos presenciais. A partir desses resultados, analise qual tipo de gráfico seria o mais adequado para divulgar os resultados dessa pesquisa. Justifique sua escolha e construa o gráfico. Qual que vocês acham que é melhor? Colunas, barras, setores ou linha? Eu acho que setores. Setores. Não, o 2. Linhas.
O linhas. Linhas. Ou colunas, senhor. Decido. Eu acho linhas. Vamos fazer assim. Quem acha é uma questão pessoal, depois eu falo se é possível ou não. Linhas e colunas. Quem acha que dá pra fazer com colunas? Levante a mão. Eu acho que dá, mas eu prefiro. Quem acha que dá pra fazer com linhas? Não, linhas não, com barras. Ó, quem achou que colunas dá, barras também tem que achar que dá certo, tá bom? Porque os dois, só muda um tá na horizontal, o outro tá na vertical. Quem acha que dá pra fazer com setores? Só o Richard, 2, 3. Quem acha que dá pra fazer com linhas? Tá, deixa eu contar um negócio pra vocês. Setores não dá. Por quê? Porque setores, a soma de tudo tem que dar 100%. Vamos somar aqui? 36% mais 72% Quem falou mais setores, 43%. Há uns 4. 6 mais 2, 8. 8 mais 3, 11. Fica 1, sobe 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 7, 11. Com mais 151%. É isso aí. Então, setores não Mas, é ô, indicado. senhor, mas então tá errado esse bagulho. Linha do tempo. A mesma informação vai subindo e descendo? A linha vai dar para fazer a mesma informação subindo e descendo? Ele fala assim, ó. Mas dá pra fazer só subindo, senhor? Não, então tá. Então vamos preencher aqui. O que preferem presencial. Então presencial. Em que momento que eles preferiram 36%? No momento da pesquisa, certo? Então no momento da pesquisa eles preferiram 36%. Em que momento que eles mudaram de opinião? Subiu ou desceu? Subiu. Não, né? Linha do tempo é quando eles pesquisam várias vezes, durante vários, É o de a mesma coluna, pergunta feita por vários É o de colunas, tempos. então. É o colunas e o barras. Histograma também. Colunas e barras dá para resolver. Olha lá. O gráfico mais adequado é o de colunas, que também pode ser de barras, certo? Pois a soma das porcentagens resulta num valor maior que 100%. Não é tipo assim, você tem que escolher um dos três, das 3 perguntas. A mesma pessoa respondia as 3 perguntas. Você prefere ter amigos virtuais? Não, não prefiro. Você vê alguma diferença entre ter um amigo virtual ou... Sim, eu vejo diferença. O presencial é mais legal. É mesmo. Você considera ser importante ter amigos presenciais? Eu sim. Então eu respondi 3 perguntas diferentes, tá bom? Então não foi uma pergunta só que eu respondi. Por isso que não dá para fazer 100% das respostas. O gráfico mais adequado é o de colunas, pois a soma das porcentagens resulta num valor maior que 100%. Se fosse menor também não daria certo, tá? Não podendo descrevê-lo num gráfico de setores, que é recomendado somente quando a soma das porcentagens resulta em 100%. Por não haver um conjunto dessas de classes contínuas, também não é possível representá-las por um histograma ou gráfico das linhas. Eu falei histograma, mas o histograma também conta uma história, né? De como que foi a evolução. Então o único que dá aqui é colunas. Eu escrevi só colunas, mas você também pode entender que dá também nos de barras. Vou apertar pausa, faz um resumo e a gente já continua. Próximo, virando a página 59. Ah, não acredito. O quê? Pesquisa. Continuando. 1.4. Considere que nesta pesquisa foram entrevistados 600 alunos e que os 43%... Eu falei isso pra você? Deixa eu apertar pausa aqui. Nossa, eu falei isso? Agora não liga mais. 1.4. Considere que nesta pesquisa foram entrevistados 600 alunos. Quantos alunos ao todo? 600. Que 43% que consideram importante a amizade presencial foram distribuídos de acordo com a faixa etária, conforme a tabela a seguir. Qual gráfico seria o mais adequado para divulgar esse resultado? Justifique e construa o gráfico. Ah, o de coisa na senhor. De setor. Não.
É de setor. Agora dá para fazer o de setores? De setores dá, mas Ó, ele fala o de seguinte. setores dá, porque é difícil de fazer nessa. É, mas o mais da hora seria o de setores O de mesmo. colunas dá, mas. Também dá o de colunas, Mas também fica dá o de também barras. Só não dá o da linha, né? Que o da linha não vai fazer O sentido. bagulho do tempo lá. É, então, dá para fazer esses três sim. Eu gostaria de fazer o de setores. Olha como que faria. Primeira coisa, A sorteio. 43% dos 600 responderam que acham importante as amizades presenciais. Então você faz 43% de 600. Então faz o de cima vezes o de cima, de baixo vezes o de baixo. 43 vezes 600, corta um zero, vem aqui embaixo. Corta um zero, vem aqui embaixo. 6 vezes 3, 18. Subiu 1. 6 vezes 4, 24. 24 com mais 1, 25. 25. Então quer dizer que deu 25.800. 100 vezes 1, 100. 100. Corta um zero de baixo, corta um zero de cima. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. 258 dividido por 1, 258 pessoas. Desses 258 pessoas, 68 tem 12 a 14 anos, 100 tem de 14 a 16 anos. Agora eu fico na dúvida, quem tem 14 anos, está na linha de cima ou na linha de baixo? De 12 a 14 anos. E aqui de 14 a 16 anos. Ué, Se você tem 14 anos, você pertence à linha de cima ou à linha de baixo? hoje eu acho. Tá errado as coisas aqui. Os caras fizeram estranho. É, eles têm que fazer. Uma coisa com 16 com 18. É, mesma coisa aqui. Então quem fez, eu acho que não era da área de matemática. Tem que fazer de 12 a 14 anos. De 15 a 16 anos. Cara, De 17 a 18 anos, né? Ou ele coloca de 12 anos a 14 anos completo, de 14 anos e um dia até 16 anos incompleto, né? No caso, daria muito trabalho. Então, não vamos procurar pelo em ovo, que nem diz a turma. Vamos ficar procurando defeitos. Aqui, de 16 a 18 anos, 50 pessoas. E de 18 a 20 anos, 40 pessoas. Somando tudo aqui, ó. Vai dar o mesmo valor, né? 258, que nem tá aqui já, né? Aí eu tenho que transformar em porcentagem esse trem aqui para fazer o gráfico de setores. ah, saiu louco. Então, o que eu faço? Para ganhar tempo, ó. Calculadora. Certo? Você vai fazer 68 dividido pelo total, 258. Depois você multiplica por 100. Quantos por cento deu? 26, tá. Dividido por 100. Voltou nesse aqui. Vezes 360 graus, vai precisar de 94,88. Ah, rapaz, vai dar um trabalho para fazer isso aqui na mão. Ah, saiu louco. Então, no caso aqui eu vou fazer de coluna, né? Se você vai fazer na mão, é mais fácil fazer de coluna. Se você for fazer no Excel, você pode escolher o que você quer, que dá certo, tá? Ó, de colunas aqui. Então, de colunas aqui. Aqui, então lá, de 12 a 14, de 14 a 16, muito estranho isso, mas vamos fazer. De 16 a 18 e de 18 a 20. Então, aqui nós vamos marcar aqui. Aqui se fosse 100%, e 100% não tem, né? Não, vamos deixar em número mesmo. O máximo é 100, não é? Metade é 50. Metade da metade, 25. 3/4 aqui, 75 pessoas. De 12 a 14 anos, João. Quantos que tem, João Gabriel Venâncio? De 12 a 14 anos. Tem 68. 68. O gráfico vai mais ou menos até aqui. Mais ou menos. Imaginando que 68 é aqui. Aí a gente pinta de uma cor. Não, menos. Um pouco mais para baixo mesmo. Exagerei ali. E de 14 a 16 anos, 100 pessoas. Não é por cento não, viu? Eu achei que era porcentagem. Não, eu que viajei. Não é por cento. De 16 a 18 anos, 50 pessoas. Isso é metade, né?
40 é bem aqui. Aqui 40 pessoas. É bem nessa risca não mesmo? Bem menos. Bem menos. É menos, né? Bem menos. Aí, ó. Aqui seria... Professor, mas e se for fazendo Excel? Fica bonito? Fica lindão. Lindão. Ó louco. Olha lá. Ai, tá bem demais, louco. De 12 a 14. Ó, louco. De 12 a 14. De 14 a 16. De 16 a 18. 18 a 20. Qual é a quantidade mesmo? 68, 100, 50 e 40. Aí, ó. Te marca aqui assim e vamos fazer o gráfico. Inserir gráficos recomendados. Aí ele vem dar, ó. Viu? Ele pega as informações e ele fala, ó, você pode fazer o de coluna ou de setores. Olha lá, viu? Ficou bem diferente do meu lá? Ficou. E ó, de setores. Não precisa usar gráfico, transferidor, nada, né? E ó, de barras. Entendeu? Qual dos três vocês querem que eu finalize aqui? Primeiro? Olha lá, pronto. Daí eu venho, dou o título que eu quero no gráfico. Ah, professor Marquinhos chegou até 120. Eu posso mudar isso aqui também. Formatar eixo. Altura máxima, mínimo, máximo 100. Olha lá, viu? Máximo 100. Ah, o máximo eu queria o total de pessoas. 258, 268? 58. Olha lá, se fosse para ver em relação ao público inteiro. Certo? Então isso aqui é só uma demonstração. O Excel é muito mais fácil do que fazer na mão. Ah, mas na mão fica... Tem mais experiência. Certo? Olha lá. Ao analisar a tabela em que os dados estão agrupados, percebemos que 68 entrevistados possuem entre 12 e 14 anos, não oferecendo condições de indicarmos quantos possuem 12 anos e quantos possuem 13 anos ou quantos possuem 14 anos. Também não dá para fazer por causa dessa falta aí. E isso ocorre com os demais entrevistados, de acordo com a faixa etária. Por isso, o histograma é o melhor tipo de gráfico para representar os dados. Mas como assim? Nós não fizemos com o do gráfico? Não fizemos com o de barras? Por que o histograma representa melhor? Pelo que ele fala aqui, ó. Que não dá para saber quantos tem 12, quantos tem 13 e quantos tem 14. Então, eles fazem, o recomendado é o histograma, que aqui mostra que tem 68 de 12 até 14. E aqui mostra que tem de 14 até 16. Aqui mostra que tem 16 até Esse gráfico é 18. E aqui mostra que tem de 18 anos até 20 anos. Ainda fica confuso porque ele fala que 12 e 14 pode ter nos mesmos. Mas aqui a gente pode entender assim agora. Ó. De 12 até 14. Aí completou 14 anos em algum dia. Até 16. Quem que está entre o 12 e o 14? O 13. 14 e 16. O 15. Do 16 até o 18. Tem pessoas com quantos anos também? Pode ter, né? Não é que tem. Do 18 até os 20 anos, pode ter pessoas com 19 anos. Certo? Vamos pro próximo já? Falta muito? Falta uma só. Vamos fazer só até o 1.5 Aí mesmo. a próxima é a atividade 2 É. e o resto eu não posso falar, senão na próxima aula. Olha lá. 1.5. Organize-se em grupos e façam a mesma pesquisa com os colegas da sua turma. Organize os dados e construa um gráfico para divulgar os resultados da pesquisa. Vou apertar pausa aqui e nós vamos fazer entre nós aqui. As perguntas aqui.
Então você prefere ter amigos virtuais? A resposta pode ser o quê? Sim. Nossa senhora. Sim. Ou não. Ou não. João Gabriel Machado. Você prefere ter amigos virtuais? Sim ou não? É uma resposta pessoal. Você responde o que você acha. Sim. Você não vê a diferença entre ter um amigo virtual e um amigo presencial? Ou você vê que tem diferença? Você acha que sim? Você vê a diferença ou não? Você não vê a diferença? Sim. Você vê a diferença? Então sim, um voto aqui também. Você considera importante ter amigos presenciais? Sim. Sim. Mariana, você prefere ter amigos virtuais? Sim. Você vê a diferença entre ter um amigo virtual ou presencial ou você acha que é tudo igual? Acho que é tudo igual. Então você vê diferença. Então é não, né? Quando não vê diferença é quando acha tudo igual. Não. Você considera importante ter amigos presenciais? Sim. Maria Eduarda. Você prefere ter amigos virtuais? Sim. Você prefere... Lembrando, os amigos virtuais são aqueles que você não conhece pessoalmente, tá bom? Aí pode conhecer. Não, é aqueles que você não conhece. Vamos supor, o cara mora lá nos Estados Unidos. Mas você sabe. E joga com ele, conhece ele pela internet e tudo, mas não conhece ele pessoalmente, presencial. Sim. Você vê diferença entre amigo virtual e presencial? Não. Você considera importante ter amigos presenciais? Sim. Sofia, você prefere ter amigos virtuais? Não. Prefere os presenciais. Você vê a diferença entre ter um amigo virtual ou presencial? Se vê diferença. Você considera importante ter amigos presenciais? Sim. Gabriel Venâncio. Você prefere ter amigos virtuais? Sim. Você vê a diferença entre um e outro? Não. Não? Você considera importante ter amigos presenciais? Você considera importante ter amigo que você vê pessoalmente ou acha que não é tão importante? Acho importante tipo eu, mas... Sim. João Pedro, você prefere amigos virtuais? Não. Você vê diferença entre ter um ou outro tipo de amigo? Se vê diferença? Se não vê diferença, então é sim, você não vê diferença. Acha tudo igual. Você considera... Não dá pra ver ele. Não, ele fala assim, vamos supor, amigo virtual, às vezes a pessoa tem mais intimidade de contar o que aconteceu na vida dele com o amigo virtual do que com o presencial, ele sente mais confiança. Ou às vezes não, ele tem mais confiança em ter quem está presencial com ele do que aquele que ele só conhece pela internet, entendeu? Qual é a pergunta que eu ia fazer agora para o João? É a última, né? Você considera importante ter amigos presenciais? Sim. Richard, você prefere ter amigos virtuais? Então é não, prefere os presenciais. Você vê a diferença entre ter um tipo de amigo e de outro? Não. Não vê a diferença. Você considera importante ter amigos presenciais? Sim. Guilherme, você prefere ter amigos virtuais? Não. Você vê diferença entre um tipo de amigo e outro? Vê? Sim, né? Então vê. Você considera importante ter amigos presenciais? Sim. Então, olhe bem. Na nossa sala aqui,
Quem prefere amigos virtuais? Nossa senhora, minha caneta já era. Metade, né? Metade da sala acha que prefere ter amigos virtuais. A outra metade, os presenciais. Então, Então, 4 e 4. Metade prefere virtual, outra metade não prefere o virtual, quer dizer que deve preferir o coisa. Aí ali também, aqueles não vê a diferença entre um e outro, metade acha que tanto faz ser amigo virtual e presencial, é a mesma coisa. Os outros 4 não, vê que amigo virtual é diferente do amigo presencial. O que foi legal é o seguinte, a sala inteira acha que é importante ter amigos presenciais. Por mais que tem 4 que preferem o amigo virtual, mas acha que é importante. Ele quer dizer que prefere, quer dizer que não é que ele não tem amigo presencial. Ele prefere ter amigo virtual, só que ele acha muito importante sempre ter aquele ombro amigo, né? Principalmente quando o namorada larga, daí vai chorar no ombro amigo do coleguinha. Certo? Então era uma resposta pessoal isso aqui, certo? Lição de casa. Atividade 2. Escolha o gráfico adequado. Presta para mim, Richard, por favor. 2.1. Só 2.1. Letra A, B, C e D. Mais uma coisa. Certo? Só tem 2.1 mesmo da atividade 2, né? Não. É. Senhor, mas Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau.